slide do conteúdo, mas mesmo assim eu pedi para o João só fazer uma visão geral do arquivo de configuração, para que vocês não tenham dúvida de como configurar o experimento. Então, eu posso começar aqui, João. Eu posso compartilhar minha tela e ir fazendo, à medida que tu vai, se quiser ir falando, ao invés de apresentar no slide. Tá. Eu posso ir fazendo aqui no meu terminal. Fazendo o que? A configuração? Eu abro, baixo, instalo e abro o arquivo de configuração. Para todo mundo acompanhar. Tá, pode ser. A menos que tu prefira usar os slides, aí fica à vontade, fica a critério teu. Não, tanto faz. Tá. O slide só estava marcado as coisas. Mas pode Quer que eu ponha os dois? Eu posso colocar aqui o terminal do lado e os slides do lado também. Tá, abre aí pra... Pode ser? É que aí tem... Tá, vai aí que... Pode ser, porque daí mostra duas coisas ao mesmo tempo. Com exceção do Roberto, do Zé, Rosante e o Pablo estão no computador, né? Sim, eu estou no Super lá. Eu baixei aquilo lá no XC50. No XC. Ô Zé, tá muito complicado de tu mudar a máquina? Eu tô tentando aqui. Só para vocês dois que estão no XC, ou para quem for usar no XC, eu recomendo que use o GNU. Eu tô no XC. Eu não tenho acesso ao XC50, viu? Mas tu pode usar em outra máquina. Não, só tô dizendo, quem tá no GNU quem tá no XC, eu recomendo que use o GNU. Tá. Se tu tiver em outra máquina, eu recomendo que use o GNU também. Use o GNU. Use o GNU. Isso mesmo. Use o GNU. Cadê? O que você vai abrir aí? Eu tô procurando os slides, não me lembro de que eu coloquei. Achei o Bárbara. Você quer eu abro aqui? Eu abro aqui. Aí tá aberto aqui os slides. Oi, gente. Tá, então tu abre o terminal aí também? Tá. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem. A gente efetivamente está começando agora. Eu falei inicialmente que eu mandei, né, o link do SVN, não sei se tu chegou, se deu tempo de tu baixar e compilar. Não deu tempo. Tá, então o João vai mostrar, né, aqui. Vai mostrar... Quer fazer desde o início, aí? Desde o início, porque a Bárbara e o Garcia não fizeram. Aumenta a letrinha aí para nós, João, por favor. Tá bom, peraí. Melhorou? Agora sim. Tá bom. O objetivo aqui, Bárbara, é que seja uma visão geral muito rápida, porque tem bastante material naqueles 2 vídeos, né, enviados do workshop. Ô, João, explica esse primeiro passo aí. Não sei se todo mundo está habituado com SVN, mas
Tu fez um checkout, fez um export, como é que tu fez aí? Eu vou apagar de novo aqui. Peraí. É porque eu tô baixando de novo, porque eu tenho uma outra área aqui que eu fico mexendo nele, então tô fazendo. Tô baixando uma versão que tá no SVN. Então no SVN tem duas formas da gente baixar ele. Uma que é o checkout, onde a gente baixa e pode fazer modificações. Opa, tem que mudar um lugar. Uma a gente baixa e pode fazer modificações, que é o checkout. E a outra que a gente baixa só para usar, que é o export. Né? Mas aí a gente baixa uma como é que diz? Uma determinada versão do repositório. Por exemplo, esse aqui eu vou baixar com export. Então, quando a gente baixa com export, um diretório, a gente não consegue ver nada dele, por exemplo, o SVN info, vamos dizer a versão. Aí ele diz que não é uma versão. É como se eu baixasse um tar. Então, eu não posso fazer nada que eu retorne por SVN. Se eu baixar com o checkout. Ô, João. E daí esse endereço, onde que ele tá lá no Redmine? Ah, tá. Eu vou mostrar também, peraí. Já mostro. Se eu baixar com o checkout, o checkout, que é esse aqui. Ó, checkout. Vou entrar lá. Ele me dá as informações, né? De onde ele está no meu computador. Qual o endereço no repositório. E qual é a revisão que eu estou baixando. Né, quem fez a última mudança e quando foi e tudo mais, né? Onde que está isso lá no repositório? Deixa eu ver se está aberto aqui. Eu vou abrir uma página. Deixa eu abrir uma outra página. Se eu entrar lá no repositório, com projetos, né? Eu entrar no repositório dos projetos lá no sistema de avaliação de modelos. Deixa eu aumentar a letra aqui. Então, se a gente tem aqui o sistema de avaliação de modelos, né? Aí tem o repositório aqui. A gente tem os três ramos de desenvolvimento, que é os branches, a tag e o trunk. Né? Então, a tag são as versões que a gente distribui. A gente tem algumas versões aqui mais antigas. E a gente tem uma versão beta 1, essa aqui a gente vai mostrar para vocês é a beta 2, tem a versão 2.0, né? Isso aqui é algumas correções de bug, nessa outra era mais umas outras correções de bug. Aqui tem o Scamplot, que eu acho que o Carlos vai mostrar alguma coisa. Tem o Trunk, que tem uma versão que a gente mexe no Scantec que está no Trunk. E tem os Branches, que é onde a gente está trabalhando, né? Então aqui essa versão que a gente está trabalhando é essa beta 2 aqui. Então é essa versão aqui que foi baixada, que foi que a Ariane passou para vocês, né? Essa aqui, que é a versão mais recente. Tem coisas mais antigas aqui, mas tem coisas mais... Basicamente a gente trabalha no Core, no Scantec, que é onde estão as rotinas principais aqui. Aí tem as bibliotecas aqui que a gente usa do Scantec, que é interpolação, o W3lib, depois tem a NetCDF, tem uma outra biblioteca aqui que é para ler os arquivos, que ela não está aqui ainda, mas vai se tornar biblioteca. Tá? Só mostro melhor. Mas esse é o Scantec, né? Então, para compilar o Scantec, a gente está mudando também, mas hoje tem esse script install aqui. Vai ser na minha máquina, né? Mas aí no XC50, quem está no XC50, eu recomendo que passe para o GNU, para o ambiente GNU, e quem não está, use o compilador GNU, né? Que é onde a gente faz a maioria dos testes, né? Então, aí ele tem o GNU a partir do 8, ele já tem, a partir do GNU 7 já tem, né? Mas a partir do 8 é garantido que já tem as particularidades do Fortran que a gente usa no Scantec, né? A orientação a objeto que a gente usa no Scantec. Então, eu vou colocar aqui o comando aqui para mudar o ambiente, só para
se alguém não tiver não tiver usando, né, com familiaridade. Eu me esqueço disso toda hora, né? Então é só digitar /install. Aí ele vai dar essas opções, porque a gente usava no Tupã antes, né? Então coloca a opção 2, que é o GNU, e aí ele vai compilar. Pronto. Compilou esse Scantek. Bom, a gente dá um ls aqui, vou mostrar o que tem, né? E lá no diretório bin tem o executável do Scantek. Esse arquivo de configuração que está no core é o que a gente vai utilizar para rodar o Scantek. Eu vou só mostrar o que tem dentro desse arquivo de configuração, mas os test case que ele ainda está falando, né, para rodar, ele vai ser executado com esse script run que tem aqui, né? Uma coisa que foi o Carlos e o Sapus que configuraram, né, Carlos? Para fazer essas rodadas de teste. Acho que foi mais ainda da época do Lucas. Então eles configuraram esse script aqui para poder fazer as rodadas. Mas basicamente esse script aqui, ele configura esse arquivo de configuração aqui. Tá? Então, eu cheguei a mexer nesse run aí, só não sei se está nessa versão. Tá. Eu só tô mostrando assim que basicamente o que esse script faz é mexer nesse arquivo de configuração aqui, colocar ele nesse diretório e rodar o Scantek. Tá? Então agora eu só vou, foi o que ele pediu, né? Vou mostrar esse arquivo de configuração aqui e essas tabelas aqui, que é efetivamente o que a gente precisa configurar para cada modelo. Para dizer assim, se eu tiver aqui tá, né? Eu tenho o BAN T666 com 33 níveis na vertical, eu tenho o BAN 299 com 28 níveis, ou eu tenho o GFS, né? E esse arquivo de variáveis aqui, que são as variáveis que vão ser avaliadas. Quais variáveis vão ser avaliadas, quais os modelos que podem ser avaliados, né? Como que a gente configura um modelo para ele poder ser avaliado. Tá? Então, vou abrir todos esses arquivos aqui. Vou abrir dois aqui. Essa lista BAN, esse BAN aí é para aqueles dados que tem lá no test case, a GCM, ou não? Agora já vejo lá. É porque é só a configuração, né? Então... O AGCM é do modelo antigo ainda. O GCM. Eu abri o AGCM? Não, abri o BAN. Ah, tá. Desculpa. Porque lá nos dados do test case só tem o AGCM. Ah, tá. Mas deve estar só escrito o GCM lá, mas deve ser o BAN, então. Vou aumentar a fonte aqui. Vamos ver se vai dar para abrir aqui. Bom, esse aqui é o arquivo de configuração do Scantek. A configuração de rodar ele é bem simples. É só esse arquivo de configuração pequeno aqui. E depois a outra configuração. Esse arquivo de configuração, como a gente usa mais na... Bom, agora vocês vão entender. Então a gente configura um período de avaliação, que é o período, a data inicial e a data final de avaliação. Por exemplo, se a gente vai avaliar só um dia, né? Por exemplo, uma operação, a gente vai avaliar dia a dia, então a gente vai colocar o período inicial e final sendo o mesmo, né? Então a gente avalia, por exemplo, esse dia 7 vai avaliar só as previsões, né? Então a gente vai avaliar o mesmo dia, que a análise vai ser só esse dia.
e vão ter 56 horas de previsão, né? Então ele vai avaliar esse dia 56 horas de previsão, né? Então é isso que ele vai fazer. Mas se a gente for avaliar um mês, então, né, isso aqui a gente vai mudar, né? A data inicial e a data final vão variar um mês, e aí a gente vai ter que mudar esses dois caras aqui, né? A gente vai dizer de quanto tempo a gente teria uma análise nova, né? No caso da assimilação de dados são 6 horas, por isso que a gente coloca 6 horas. Mas, por exemplo, na operação do CPT, que é a cada 12 horas a gente tem uma análise nova, né? Então a gente vai colocar 12 horas aqui. E de quanto tempo eu tenho uma previsão, né? De quanto tempo o modelo faz uma previsão? De 6 horas. Ou pode ser de 12 horas, né? Do jeito que a gente quiser, né? E qual é o período dessa previsão? Aqui está 56 horas. E aqui é o tipo do time step que a gente está olhando, né? Como que a gente vai avaliar a previsão? Se a gente está olhando para frente ou se a gente vai olhar para trás, né? Aí isso aqui é só uma forma, assim, se a gente vai olhar a partir de hoje, vai olhar as previsões para frente ou se a gente vai avaliar para trás. Aí é só como que a gente corta porque, por exemplo, se a gente olha para frente, aí a gente corta a avaliação, por exemplo, nos 7 primeiros dias, né? Se a gente olha para trás, aí a gente vai cortar os últimos dias. É só a forma da gente fazer a janela assim, para avaliar. Então, isso aqui é essa forma que a gente configura. Esse aqui fica aqui sempre, mas vai tirar isso aqui. Uma dúvida. Por exemplo, se você estiver avaliando hoje com as previsões para frente, como é que você coloca a análise se a análise não chegou ainda? Não, Tá bom, boa pergunta. Entendeu a pergunta? Então, entendi. Então, é por isso que a gente também faz essa análise, poder avaliar para trás, né? A gente poder avaliar para trás, né? Olhando só para trás. Mas aí tu vai olhar para frente só no caso de previsões passadas, já. Só o passado, isso. Agora eu não posso usar isso, por exemplo, operacionalmente, sabe? Se for hoje. A avaliação do Hindcast, né? Tipo, backward. Bem lembrado, Rosente. É que eu só fico pensando na pesquisa, eu só fico olhando para frente, né? Mas esse backward é para usar na operação, né, cara? A gente poder avaliar para trás. Porque Entendi. Que antes a gente só fazia avaliação para frente, né? E aí tem essa oportunidade de poder avaliar para trás. A gente tem na operação, é bem pontuado, para a gente poder olhar para trás também, no caso da operação. Isso aqui, esse History Time, era porque no passado a gente tinha um problema de memória da máquina, sabe? Então a gente às vezes não tinha memória, então a gente avaliava só um período, salvava aquele período, né? Para poder. Máquina que não tinha muita memória, sabe? Então a gente avaliava um período, guardava aquilo e depois era como se fosse um history mesmo. Aí a gente começava de novo a partir de um período que a gente tinha parado, né? Mas isso aqui a gente não usa mais. E aí a gente nunca tirou isso daí. Esses Scantec Tables são aquelas tabelas lá, onde estão aquelas tabelas, né? Essas tabelas aqui. Porque a gente pode ter várias tabelas, né? Então, pode ter vários modelos configurados em várias tabelas. Então, cada um pode ter uma tabela diferente. Por isso que a gente tem esse diretório aqui, onde estão essas tabelas. Tá. Aí a outra parte aqui. Isso também a gente começou a implementar e parou. Ele está parcialmente implementado isso, né? A ideia aqui era que a gente implementasse recortes já dentro do Scantec, sabe? Tipo, tem a avaliação no domínio, por exemplo, da América do Sul, e aí quer avaliar em subdomínios, né? Então a gente pode fazer os recortes, né? Isso está parcialmente implementado. Então, a gente começou a implementar e parou. Então é por isso que tem essas várias colunas aqui, a gente começou a implementar e parou. Seriam áreas fixas. São áreas fixas. Ô, João, então a gente... mas isso não impede a gente usar um script para fazer uma submissão do Scantec para áreas diferentes. Não impede. Então é assim que a gente faz, né? Então é por isso que a gente começou a implementar para fazer dentro do Scantec.
né? Porque daí já está fazendo a análise lá dentro, já está tudo carregado, então não precisa ler tudo de novo, né? E aí a gente tem alguns testes já, isso feito dentro do Scantec. Então hoje a gente recorta a área que quer rodar na América do Sul, a gente coloca lá a área da América do Sul, onde que a gente quer avaliar e a resolução, e aí todos os modelos que a gente estiver avaliando, eles vão para esse mesmo domínio aqui, e nessa mesma resolução, vai colocar todo mundo naquela resolução para avaliar. Então, essa é a região que a gente vai avaliar, a gente define aqui. Aí agora começa a definição dos modelos, ou do modelo que a gente vai avaliar. Então aí a gente diz qual que é o modelo de referência. Aí começa a ter a importância daquelas tabelas, porque esse nome que tem aqui é o nome daquela tabela, né? Que é essa tabela aqui, por exemplo, Brahms, né? Só que aqui é esse nome todo aqui, né? Seria esse Brahms 5 km, 19 níveis. Então aí esse nome vem para cá, né? Seria esse nome aqui. Então ele vem para cá, então ele sabe que esse modelo ele deve seguir aquela tabela lá que tem lá. E aí depois então, a gente diz onde que estão esses arquivos, né? Então tu dá o caminho desses arquivos com essas máscaras que nem a gente usa, está acostumado com as máscaras do Graz, né? E aí a gente passa o arquivo CTL dele. Ou se tiver um GRIB, por exemplo, pode passar o GRIB também. Mas no geral a gente passa o CTL para ele, tá? E aí ele identifica se é um GRIB ou se é um arquivo binário, né, que é o que mais a gente usa no CPTEC. E aí a primeira checagem que ele faz é se esse arquivo que está passando é a mesma configuração desse arquivo que está configurado lá. Aí ele verifica se está tudo certo e aí segue para frente. E aí essa máscara aqui é que ele vai identificar para poder ver as datas que ele precisa andar para frente ou para trás, né? Aí depois, esse aqui é a referência, que ele vai utilizar como referência. E depois aqui são os experimentos que a gente está comparando contra essa referência. E essa referência não precisa ser na mesma resolução desse cara aqui, né? Pode ser uma outra resolução, a gente pode usar uma reanálise aqui, por exemplo. Então, por isso que aqui a gente pode ter uma lista de experimentos comparados contra uma reanálise, por exemplo. Então, a gente vai colocar aqui aquele mesmo nome, ou um nome numa daquelas tabelas, aí um nome qualquer aqui para um experimento que a gente queira dar. E, de novo, o caminho com aquela máscara do Graz. Aí, a diferença dessa máscara é que, geralmente, a gente coloca um nome, né, no arquivo, que ele é a gente no CPTEC usa isso, né? A gente coloca primeiro uma data que está relacionada à condição inicial e seguida pela data das previsões, né? Então, a gente coloca esse I na frente da máscara, chamado o ano da condição inicial, o mês da condição inicial, o dia da condição inicial, e assim vai, né? E aqui o ano da previsão, o mês da previsão, o dia da previsão e por aí vai, né? E aí ele identifica e faz o que precisa fazer. Aí depois aqui, para correlação de anomalia, a gente usa uma climatologia e aí segue o mesmo princípio, né? A gente passa um nome, qual é o arquivo que é da climatologia, onde ele está, a máscara e pronto. E aqui o arquivo, o diretório de saída dos arquivos, né? Bom, aí como que a gente coloca um arquivo, um modelo, né, no Scantec, uma resolução diferente? Aí é esse arquivo de configuração aqui, eu vou abrir dois do Dueta. O Dueta tá mais bonitinho. Então, aí esses arquivos aqui eles são fixos, né? Então, os modelos vão ter a mesma coisa. E se vocês olharem, eles têm mais ou menos a mesma ideia de um arquivo CTL do Graz, né? Na realidade, só essa primeira linha aqui, que era uma coisa que ficou e a gente acabou não usando.
Tá? A gente ia definir se o arquivo era glib, netcdf, mas depois a gente decidiu que não precisava disso. Mas basicamente vai passar as informações da grade desse arquivo, qual que é o valor de ANDEF, qual é a dimensão x, y e z, tá? E quais são as variáveis que o modelo tem, né? Eu tenho uma outra coisa aqui que eu tenho que abrir antes. Tá aberto. Antes disso, tem que abrir uma outra aqui, que são as variáveis do Scantec, né, que eu preciso mostrar aqui, só para vocês entenderem. Então, o Scantec, a gente definiu algumas variáveis baseado no que a WMO sugere que sejam avaliadas. Então, essas são só variáveis que é sugerido pela WMO, mas não quer dizer que o Scantec vai avaliar só essas variáveis. A gente pode vir aqui e incluir outra variável, não tem problema. É um arquivo texto que vem aqui, inclui, e quando inclui nessa tabela aqui, o Scantec vai avaliar, desde que o modelo tenha essa variável, né? É óbvio. Então, a gente coloca a variável aqui, o nome da variável. Aqui pode ser qualquer nome, porque é uma variável que a gente vai colocar e a gente vai dar o nome para ela, né? Então, por exemplo, a gente vai avaliar a temperatura virtual em 925. Né? Então, colocou a temperatura virtual, 2.925, e deu um nome para ela. Esse a gente fez com as outras variáveis. A gente pode incluir outras variáveis aqui, não necessariamente essas. João, E aí... outra dúvida. Quando você insere essas variáveis, o próprio sistema ele dá conta de homogeneizar as unidades? eu vou explicar agora. Eu vou explicar agora, Rosente. Eu vou explicar já. Então, aí eu insiro essas variáveis, aí aqui, né, tem as unidades que a gente coloca aqui, também está baseado no que está escrito na WMO, então a gente colocou dessa forma aqui. E então eu venho, por exemplo, para o arquivo do ETA, né? A gente tem aqui, quero configurar o ETA, beleza? Então eu vou lá e crio esse arquivo do ETA, eu digo que ele tem essas dimensões aqui, e aí eu tenho que dizer agora quais são as variáveis do ETA que são relacionadas a essas variáveis aqui. Então eu tenho que fazer o tipo de uma tabela de equivalência, né? Que essa era a parte mais difícil, porque aqui todo mundo tinha que programar nessa parte aqui. E aí a gente começou a ver que muita gente não estava usando porque tinha que programar. Então a gente faz assim, né? Então, por exemplo, aqui a gente diz que essa primeira coluna aqui dessa tabela é referente a esses nomes aqui. Né? Veja que também eles não são sensíveis a case, né? Pode ser maiúsculo, minúsculo, não faz. Então essa primeira... Aí também a ordem também não vai... Pode colocar em qualquer ordem. Essa primeira coluna aqui está relacionada às variáveis do Scantec que estão aqui. Tá? E aí essa coluna aqui está relacionada à variável do modelo. Então, no caso aqui, o ETA não tem temperatura virtual. Ele tem temperatura do ar e tem umidade específica. Aí o Scantec ele tem algumas, eu vou mostrar depois, ele tem algumas funções pré-definidas, e a gente pode pré-definir outras funções, que também é fácil de incluir isso no Scantec, depois eu explico como é que faz também, que tu pode calcular elas. Então tu pode dizer assim, eu quero calcular a temperatura virtual utilizando essas duas variáveis que eu tenho no ETA, que é a temperatura do ar e umidade específica nesses níveis. E aí simplesmente tu faz isso aqui. Aí quando o Scantec lê essa tabela, ele vai saber que ele vai ter que usar uma função utilizando essas duas variáveis para entregar para o sistema avaliar a temperatura virtual. Eu acho que tem um outro modelo aqui que tem umas coisas mais... Acho que tinha um outro modelo, acho que é o Brahms. Eu achava que era o ETA, mas eu acho que é o Brahms que tem umas coisas mais... É o Brahms. O Brahms é que tem umas coisas mais... um pouquinho mais elaboradas. Então, o Brahms também, o Brahms ele tem temperatura do ar em Celsius, umidade específica. E aí eu preciso calcular a temperatura virtual. Então, essas funções que estão... Já respondo para ti, Paulo. Então, por exemplo, essas funções aqui, elas são... como é que diz? Nossa, cara, recursiva, né? Então, tu pode colocar uma função dentro da outra, assim que ele vai fazer.
Então, por exemplo, eu preciso... ele não tem umidade específica, desculpa, ele tem temperatura do ar em Celsius e ele tem umidade relativa, o Grams. Então eu preciso usar... e aí eu tenho só uma função lá que usa a temperatura do ar e a umidade específica, né? Então eu preciso usar a temperatura do ar e a umidade relativa, converter isso para umidade específica, e aí eu preciso converter a temperatura do ar em Kelvin para passar para a temperatura virtual, né? Então dá para usar essas funções recursivamente aqui, e ele vai devolver a temperatura virtual. Mas, por exemplo, se eu precisar, como água precipitável aqui, né, eu só preciso multiplicar por 10 para estar na unidade que é quilograma por metro quadrado. Então eu posso só multiplicar por 10 aqui, a variável que eu tiver, e aí o Scantec vai fazer isso. E assim tem algumas funções que eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Está lá aberto aqui. Então tem algumas funções aqui que são aceitas lá dentro, né? Que tem 2 para temperatura virtual, tem 3 para umidade específica, razão de mistura, pressão de vapor saturado, umidade relativa e temperatura do ponto de orvalho. Outras a gente pode colocar lá, né? Então, se quiser calcular seno, cosseno, isso aqui pouco vai se usar, né? Mas se precisar calcular, tem essas outras funções aqui. E mais, menos, dividir, multiplicar, fazer o expoente, né? Às vezes tem a pressão lá, a gente tem o logaritmo da pressão, se quer calcular, né? O logaritmo da pressão pode usar. Então a gente colocou as funções que a gente mais lembrava, assim, que seria necessário, mas é para colocar outras funções, e aí o Scantec consegue tratar isso em tempo de execução, sabe? Quando está executando, ele lê esse... No momento que ele está executando, ele lê claro que não é toda hora que ele faz isso, né? Na hora que ele lê esse arquivo de configuração, ele lê e sabe o que tem que fazer. Então, quando ele lê o arquivo, ele vai executar essa função para fazer essa conversão. Então, ele se configura para fazer as conversões que precisa fazer das variáveis. E aí, por exemplo, se eu incluir uma outra variável aqui, eu posso vir aqui, eu quero avaliar, sei lá, temperatura do ar a 2 metros, né? Então, eu venho aqui, incluo T2M, né? T2M, né? Coloco aqui que é, sei lá, 0,2, aí escrevo aqui que é temperatura 2 metros. E aí depois eu venho aqui no modelo e faço a mesma coisa, né? Eu incluo aqui T2M, 2 metros, e aí eu digo qual que é a variável do modelo, pode ser T2M, né? Sei lá, assim. Aí pronto, ele já vai avaliar e vai criar isso. Aí eu não sei se eu tenho gerado aqui, ó. Só para aqui, deixa eu só ver se eu tenho isso gerado. Eu tava com um negócio que agora eu já não lembro se estava aqui ou estava no outro lugar. É que daí no final dá para enxergar aí, né? Tá bem pequenininha a letra só. Tá. Esse aqui era um teste que a gente estava fazendo só para ver se a gente comparava com o mesmo arquivo, né? Para ver se estava tudo zero, né? Para ver se não estava nada errado lá. Então, aí no final, aquelas variáveis lá, ele vai criar, por exemplo, um dos casos, né? Ele vai criar uma tabela com cada um dos horários de previsão, aí a variável, o nível, e aí o índice, né, para cada uma daquelas variáveis. Então, à medida que a gente for incluindo outras variáveis, ele vai incluir nessa tabela aqui, e os horários de previsão para baixo. É assim que vai sair o resultado. Ou então,
ele vai gerar um CTL desse jeito, né? Quando for plotar espacialmente, ele gera um CTL com aquelas variáveis que a gente colocou lá naquele arquivo vars, né? Tem as 20 variáveis aqui, se a gente incluir mais uma, ele vai colocar aqui aquela variável a mais, vai colocar a descrição aqui, o que é a variável, né? E da forma como a gente configurou lá no arquivo das variáveis e no arquivo de rodado, então ele vai criar um campo espacial, né, com a métrica que a gente calculou, esse aqui no caso é o viés, né, com aquelas variáveis. Então, se a gente incluir alguma coisa a mais lá, ele inclui aqui e inclui lá também. Bem, agora deixa eu ver o que o Pablo tinha perguntado aqui. Não, Pablo, essa tabela foi um nome que a gente colocou. Essa tabela a gente só colocou um nome, não pode ser qualquer nome. A gente só colocou para a gente saber o que era a variável. No, com relação ao nome das variáveis. UBs, UBEL, BBEL, são nomes GRIB do CPTEC. Ah, tu diz qual? Desse lado aqui ou essa tabela aqui? Qualquer das duas tabelas. UBBEL, UBBEL, são nomes entendi. GRIB, não? São entendi. GRIB de tabela do CPTEC. Entendi. Pode ser que a gente tenha se baseado nisso, porque faz tempo, então não lembro, mas não é... Pode ser que tenha sido por causa disso, mas pode ser qualquer nome. Entendeu? Por isso você lê o GRIB do CPTEC, ETA e BAN tem esses nomes. Tá. O GFS, se você coloca isso, não vai ler, porque o GRIB está em GRIB 2 e o nome é diferente, não? Ah, tá. Não, mas isso não tem problema, não. Não, eu sei, somente para onde não, os nomes, não? Entendi. Tá. Não, então pode ser, porque como eu uso bastante o BAN, então pode ser que eu tenha tirado dali os nomes. Então eu acho que deve ser isso. Eu realmente não me lembro. Então é mais por isso. Porque aqui, por exemplo, desse outro lado aqui, isso aqui é o Brahms, né? Então é só para você fazer só a equivalência, né? Dizer, ó, essa variável aqui é equivalente a essa naquele modelo. Teoricamente, eu não sei, não, mas eu acho que você dá essa tabela para que escolha do dado GRIB e ele escolhe, não? Porque tem a livraria e lê isso. Se você coloca outro nome que não esteja da tabela do CPTEC, ele não vai ler o GRIB, não? Então, por isso tem que ter o BEL, que é o vento zonal, meridional, e se quer adicionar, tem que dar alguma outra variável, que em realidade os GRIB do CPTEC têm muitas mais variáveis, não? Precipitação, por exemplo. Mas nesse caso não tem nada relacionado com o GRIB, não. Ele não olha na tabela GRIB. Ele vai olhar na tabela GRIB, por exemplo, se eu for configurar o BAN, né? Vou abrir o BAN aqui. Se eu for olhar o BAN, aí essa coluna aqui, eu tenho que olhar o CTL do modelo, porque ele vai olhar no CTL do modelo, e aí, na realidade, nem a tabela GRIB, tem que olhar o que está escrito no CTL. E aí, no CTL, aí sim eu vou olhar o número da tabela GRIB, e ele vai abrir o arquivo baseado no número da tabela GRIB, não no nome da variável. Então, por exemplo, se tu gerar um GRIB a partir do grades, ele vai abrir porque ele vai olhar o nome da variável que está no CTL, não no GRIB. Até eu tinha feito uma que olhava o nome da variável, mas eu não achei muito bom, não. Porque aí dependia muito das pessoas, assim, sabe? Cada um gerava E que aí quando você coloca... Não, aí não tem nenhum problema. Quando você pega somente o código da variável, aí não tem problema, não? Com essas variáveis, porque são universais, não? Isso. O BLS 34 ou 33 e BBLS 34, não me lembro, 7, 11, a temperatura. São códigos que ele lê diretamente o GRIB, não? Mas se você colocar outra variável, aí talvez tem que ter muito cuidado com essas leituras, não simplesmente só isso, não só um comentário, não era crítica. Não, entendi, mas esse é um motivo assim que a gente até gosta que outras pessoas fiquem olhando, porque às vezes a gente fica fazendo e está sempre fazendo a mesma conjunto de dados e tudo, e às vezes não se dá conta de algumas coisas assim, né?
Então é bom que outros olhem. Mas, assim, basicamente o que ele faz é, ele lê o CTL, porque tem uma biblioteca que a gente tá escrevendo e continua escrevendo, que ela lê o CTL e ela pega as informações do CTL, por exemplo, o nome das variáveis, e aí no caso do GRIB, ela vai pegar os valores da variável GRIB. Então, por exemplo, se tem impressão lá, geralmente impressão é 001, né? Mas, sei lá, se alguém escreveu num outro programa, pode colocar um outro número, né? Então, mas ele lê aquela variável lá, com pressão, aí ele pega o número da variável, qual é o nível da variável, e aí a gente usa esse número e esse nível para ler o dado dentro do GRIB. E aí a gente extrai esse dado. Aí o NetCDF é a mesma coisa, né? A gente vai pegar, se for no caso, tiver um CTL, por exemplo, se não for um NetCDF que siga o formato aquele CORDS, né? Que tem lat, long, né? Com o nome certinho lá, se for já um que tiver uns nomes mais diferentes, aí o cara vai criar um CTL, né? Aí a gente vai ler o CTL, e aí baseado nisso, aí a gente vai ler o NetCDF e pegar as variáveis que é lá de dentro. Mas aí vai ser baseado sempre nesses nomes que estão aqui desse lado, né? A gente vai olhar sempre para esses nomes aqui, né? Tudo vai ser sempre baseado nesses nomes aqui. E nesses níveis que estão aqui, né? Então, por isso que aí o importante é preencher essa tabela corretamente aqui. Se preencher isso aqui, essa tabela de forma correta, em tese tudo ia funcionar. Mas vamos ver. Pra gente, por enquanto, funcionou, né? Mas daí talvez mudando o modelo, mudando. A gente já testou com Branks, com ETA e com o BAN. Eu não lembro se a gente testou com o Orf, cara. Não lembro, tem que olhar aqui as tabelas que a gente tem, eu não lembro. Tu lembra, Carlos, se a gente testou com o Orf? Eu vi nos vídeos alguma apresentação, mas leu diretamente a saída bruta do modelo, usando o NetCDF, algumas conversões, ou convertiu, acho que algum binário, igual que faz com Brahms, não? Uhum. Binário enxerga e colocar o nome da variável. Não é possível, não, mas o objetivo final é pegar a saída do modelo diretamente e dizer, olha, eu quero só o vento a 500 hectopascais, não? Sem CTL, não? Sem CTL, aí facilita mais, não? Só o código. Então, isso. Então, a biblioteca que está... Essa de ler o arquivo bruto, ela tem a opção de ler o CTL ou ler o arquivo bruto, né? Mas aí, como o NetCDF muda muito, né, o padrão, a gente está tendo a Arena e está lá trabalhando com dado de aerossol, né? E cada centro tem um padrão de escrever o NetCDF. E aí isso é uma dor de cabeça. Então tem que tentar seguir um padrão. Por exemplo, o CORDS é um padrão, né? Que, por exemplo, é o mesmo padrão que o Grades usa. Mas inicialmente poderia ser somente as variáveis que... Primeiro tem que o modelo mostrar que é bom, não? E para isso precisa vento, temperatura. Passou isso, depois ver se os aerossóis estão certos, errados. Aí já seria mais específico o trabalho, não? Não, é referente à saída, né, em NetCDF, porque acho que que eu participo de um projeto em que a gente vai avaliar, a gente está avaliando modelos de diferentes instituições. E aí eu pedi que eles me enviassem os dados, preferencialmente em GRIB, mas o GRIB o pessoal já não usa mais. O pessoal da NOAA, por exemplo, mandou em NetCDF, mas eles usaram o CORDS. Não me lembro se alguém mandou em algum outro tipo de NetCDF, mas a dificuldade que o João quis dizer é que algum centro vai usar um tipo de escrita de NetCDF, o outro vai usar o outro, e aí isso acaba dificultando a análise. Porque fica difícil saber como que o dado está escrito, né? Tem que conhecer cada dado. É que para isso existem as tabelas, não? Igual que a tabela do GRIB 1, que já está descontinuado. Agora temos que migrar para a leitura, pelo menos pelos modelos meteorológicos, não? GRIB 2 e NetCDF, não? Algum modelo. NetCDF normalmente estão usando para rodadas longas, sazonais, ou climáticas, ou projeções, não? Mas eu não me lembro que estén usando para tempo, fora do GFS moderno, mas também eu acho que tem saídas GRIB 2 que eles disponibilizam, não? Então não teriam problema, teoricamente. Que o GRIB é o padrão da WMO, né? Então ele eu acho mais fácil trabalhar com ele do que com o NetCDF. Eu acho que é gosto, né? Não sei. Orene, tu mandou outro link, né?
Tá desligado teu... Antes que essa chamada termine, eu já mandei um outro link. Vamos mudar para lá já? Aí a gente acho que pode tirar a dúvida do que tem aqui, né? Isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, deixa eu tirar umas dúvidas aqui. A gente vai avaliar o BAN híbrido com assimilação de dados, é isso? Isso. Essa rodada ainda está sendo preparada, pelo que eu entendi, é isso? Ele vai entrar na pré-operação e aí a gente vai começar a fazer a avaliação dele. Na realidade, assim, a gente tem 2 rodadas lá, que já foram feitas, né, de 3 meses. O Enver fez uma rodada sem assimilação e eu terminei uma com assimilação. Aí o Enver vai pegar essa que eu fiz com assimilação e vai fazer previsão com ela, que eu só fiz o ciclo. O ciclo de assimilação são só 9 horas, então a gente não tem previsão. Aí eu vou conversar com o Enver para ver onde ele colocou as previsões, né, para poder avaliar essas previsões, que é o que eles estão avaliando também, estavam avaliando. Né? Aí acho que seria essa, né? Não. Essa daí a gente vai usar como teste, na verdade. Antes do modelo entrar em pré-operação. Tá. Assim que tu terminar o trabalho, né, seguindo lá o plano de trabalho que vocês... A assimilação apresentou um plano de trabalho para a chefia. Isso. Então, esse plano de trabalho considera que o João vai deixar pronta a versão, a princípio até o final desse mês, pode ser que atrase um pouco, né, até o início do mês de maio, e essa versão vai estar lá entregue para a operação. E aí, lá na operação, o BAN híbrido com assimilação vai começar a rodar em pré-operação. E aí, no processo pré-operacional, é que a gente vai entrar para fazer a avaliação oficial, digamos. Né? Enquanto isso, a gente vai se familiarizar com as ferramentas e vai fazer os testes, vai usar em conjunto o software para poder ir comparando os resultados para ver se está todo mundo alinhado e se os resultados estão batendo, se... Tá, então, deixa eu só falar uma coisa, Yane. Esse treinamento aí do João é válido para mim nesse momento, porque para efeito de conhecimento. Mas o meu trabalho vai ser a estruturar uma avaliação corriqueira dos modelos. É isso que eu tenho em mente de fazer. Agora, a gente não escolheu ainda o software que vai ser oficializado como o que a gente vai usar. Ô, Roberto, sobre as tuas atribuições específicas, a gente vai fazer uma reunião, eu e tu só, para a gente conversar, tá? Essa semana eu já fiz com a Bárbara, com a Marley, já fiz antes com o Pablo, então nas próximas semanas eu vou ir chamando um por vez, a gente vai conversar, e como foi definido na reunião com a chefia, no dia 11, a gente vai iniciar o uso do Scantec, porque o Scantec vai ser o nosso software oficial, e enquanto o Scantec não estiver adequado para ser utilizado em determinadas métricas que a gente considere necessárias, então a gente vai fazer o uso de outros softwares. Não foi isso que eu entendi na reunião. Mas foi isso que foi falado na reunião, mas a gente pode conversar melhor depois particularmente. O Saulo falou que ia ser necessário outras opiniões. A gente vai ter outra reunião com o Saulo. A gente vai ter outra reunião com o Saulo para falar sobre os softwares, mas isso vai ser marcado ainda. Então, por enquanto, a gente vai focar aqui no uso do Scantec. Mas Bom, eu não vou direcionar meu esforço para uma coisa que não pode não ser usada. Tá ok. Obrigada. Pablo, sobre essa tua pergunta, do 299-666, 666, acho que deve ser. Então, a gente tá discutindo lá no grupo do BAN, então, é que eles tinham uma rodada com o BAN 666,
E a assimilação está sendo rodada no BAN 299. A assimilação vai ser feita no 299 e a previsão vai ser feita no 666. Só que o grupo do BAN está com problema de pegar essa análise 299 e passar para o T666. Eles estão com problema, mas não sei lá, não sei o que está acontecendo, eles não estão conseguindo fazer isso. Então, até pode ser que a assimilação é 299 e a rodada do BAN, a rodada... Eu tenho só uma dúvida com relação a essa avaliação que vocês estão propondo, não? Por exemplo, para eu colocar o WRF, eu rodei vários meses, não só um mês que a gente apresentou, mas rodamos um mês, e rodamos e apresentamos o resultado. No caso da assimilação de dados, é a mesma coisa. Antes de que passe para o... Não sei se oficialmente GAN agora o grupo de avaliação, não? Antes que passe ao GAN, vocês deveriam ter apresentado uma rodada pelo menos de 3, 4 meses, porque a assimilação requer isso, não um mês. No caso nosso de modelos que são alimentados por outro modelo, não tem problema, mas no caso da assimilação, tem que apresentar pelo menos 3 meses para ver a estabilidade do sistema de assimilação cíclico e da mesma resolução, tanto o controle, não, sem assimilar dados, e agora van a colocar em pré-operação, coisa que não fizeram com outros modelos. Não entendi essa, não? Deveriam vocês primeiro, antes, o grupo de assimilação, estou indo ao grupo de assimilação, apresentaram. Não sei, porque talvez já apresentaram, porque eu acho que tem um relatório de assimilação de dados também, mas eu não vi esse relatório, nem é disponível, não? João, só um pouquinho. Para a gente não perder o foco, né, dessa reunião, eu acho que seria interessante, é uma boa pergunta, Pablo, até porque acho que não foi divulgado para todos os grupos, mas eu vou anotar essa pergunta, daí na segunda-feira, quando a gente se reunir com o grupo inteiro, daí a gente conversa sobre essa pergunta especificamente, porque existe uma justificativa, já teve reunião com chefia, etc. Então, acho que é interessante essa pergunta, mas aí a gente leva ela para segunda-feira. Tá. Não, tudo bem. Anotar, eu ia responder rapidamente uma coisa. Mas assim... senão a gente perde o foco, né? A gente não quer ficar aqui 2 horas. Mas... Não, tudo bem. Pode seguir, então. Tu estava lá na configuração do... É pertinente porque... Não, com certeza é pertinente. Como levantou o Zé Roberto, vamos avaliar o quê, então? Se vocês ainda não têm... Podemos avaliar, por exemplo, o que vocês apresentaram, não? Pablo, só para ti, assim, a rodada, a gente tem uma rodada de 3 meses. A gente tem a rodada de 3 meses. 3 meses e meio a gente tem a rodada. A gente parou porque a gente decidiu parar em 3 meses, né? Mas ele podia continuar rodando. A gente parou porque a gente decidiu que não tinha espaço em máquina. Né? Tu tem visto os e-mails aí das máquinas estourando e aí a gente decidiu parar. Até depois, se tu quiser conversar, a gente pode tirar um tempo até que conversa, mostra o resultado para te ver. Mas os nossos resultados estão muito semelhantes ao análise do NCEP, né? São alguns detalhes que estão diferentes, que a gente está tentando buscar soluções, mas no geral, quando a gente olha os campos, eles são muito semelhantes. João, sim. E está estável o modelo com essa análise? Não cai? Então, no ciclo de assimilação ele não caiu. No ciclo de assimilação. No modelo. Então, aí é que a análise é gerada no modelo, é com o modelo. A gente roda com o modelo. Só que quando o modelo vai fazer a previsão, eles não estão conseguindo fazer no T666. E eles não sabem por quê. Porque a gente roda o mesmo modelo dentro do ciclo de assimilação. Porque, assim, eu vejo sempre, já vi isso antes, né? Tipo, aí o modelo cai, aí o pessoal do modelo fala que é análise. Aí o pessoal da análise fala que é no modelo. E vem para a operação isso, e não funciona aqui. O modelo não pode abortar por instabilidade numérica. Então, o ciclo de assimilação está funcionando, funcionou por 3 meses e meio e parou porque a gente decidiu parar, só por isso. E aí quando eles foram fazer as previsões, porque a gente só ficou fazendo previsão de 9 horas, né? A gente não fez previsão de 10 dias, porque senão ia tomar muito tempo para fazer as análises, né? A gente queria ver estabilidade, então a gente não precisa disso. Então a gente entregou as análises para eles fazerem as previsões mais longas. Mas só para saber, Rosante, é um ciclo que é feito com o próprio modelo, né? Essas previsões de 9 horas a gente faz com o próprio modelo
e ele se retroalimenta, né? E o modelo rodou por 3 meses e meio. Quando o modelo foi rodar com a própria análise, em alguns casos, não foram todos, em alguns casos ele cai. E aí eles não sabem ainda o porquê. E eles estão tentando descobrir o motivo. Né? Mas eu posso, depois, uma hora, Paulo, se tu quiser, eu, o Carlos, a gente pode mostrar os resultados. O Ember também. Né? Eu acho que a gente pode fazer isso dentro da nossa reunião de segunda-feira, né? Em algum momento. Não pode. Não sei se vai dar tempo para as próximas semanas, mas quem sabe na outra semana. Não pode sim, até um resultado até interessante, até porque a gente, assim, sinceramente, né, tudo bem, a gente trabalha, a gente faz as coisas, a gente espera que tenha um resultado significativo, né, mas quando a gente olhou o resultado, a gente não esperava que fosse tão significativo assim, né? Até porque a gente não usa a mesma quantidade de dados do NCEP, né? Mas a análise é quase igual. Beleza. Então, assim, eu não estou mais compartilhando a tela. Bom, vou só compartilhar a janela aqui de novo. Mas, basicamente, para rodar, configurar ele e rodar o Scantec, basicamente é isso, sabe? Não lembro se tem mais alguma coisa. Você lembra? João, e as observações? Então, as observações é um outro passo que não está nessa versão, está lá na outra versão. Então, aí é que está, né? A gente tinha uma versão do Scantec que a gente usava só na assimilação de dados, tá? Então ficava só para a gente usar. E aí ela tinha algumas coisas que eram, não vou dizer gambiarra, sabe? Mas eram algumas coisas que para nós era fácil usar porque a gente usava, sabe? Então a gente está ali entre a gente se resolve, né? Mas quando a Show pediu para que esse software ele fosse passado para divisão usar e tudo mais, a gente começou a pegar e refatorar algumas coisas e refazer algumas coisas. E aí tem algumas partes que estão fora dessa versão do Scantec que a gente começou a trazê-la de volta para cá. Tem algumas métricas, essa parte de observação está fora, mas ela teria que entrar de novo aqui. Tá, então, por enquanto, não está. Isso é o que, por exemplo, se falou na reunião lá. Enquanto o Scantec não tiver tudo, a gente vai ter que usar o software. Porque não veio para cá. Inclusive, numa reunião que eu acho que teve aí, tem um outro grupo que está pensando em colaborar no desenvolvimento. A gente tem que ver, porque é muita coisa para fazer e pouca gente, né? Aí a gente tinha métricas, que era, por exemplo, a orientação ao objeto, que é uma métrica bastante interessante para avaliação de precipitação. Ela está numa outra versão do Scantec, que a gente usava no grupo. Só que para vir para cá e ficar mais user-friendly, a gente teve que deixar para portar para depois, né? Então a gente colocou só o básico. Vamos fazer o básico, vamos deixar a parte mais simples aqui, porque essa parte aqui que eu achei a mais importante fazer. Porque antes tinha que entrar no código. Eu queria colocar o Brahms, tá? Então eu tinha que conhecer o Brahms, porque esse era a nossa cabeça, né? Todo mundo trabalha com modelo, então eu tenho que conhecer meu modelo. Eu pensava assim. Então, eu como conhecedor do Brahms, ou o Pablo do Worf, ou de qualquer outro modelo que ele trabalhasse, então, pelo menos ele sabe ler o modelo dele. Eu pensava assim, né? Então, o Pablo vai lá, ele vai abrir, ou vai escrever um código e pronto, ele vai colocar. Tudo bem, o Pablo faz isso. Aí eu entrego, sei lá, para a Glícia, né, que é a aluna da Ariane lá. A Glícia não sabe, entendeu? Então ela perdia muito tempo para colocar o modelo dela lá dentro. Aí hoje a gente disse, então, vamos fazer isso aqui que é mais fácil, porque aí a Glícia, a aluna da Ariane, tá rodando o modelo numa outra resolução, sabe, sei lá, numa configuração diferente, sei lá, numa coordenada vertical diferente. Aí ela vai ter que programar diferente lá. Aí, então a gente trabalhou nessa parte aqui. E aí o usuário só precisa preencher isso aqui, ele não precisa saber nada de código. Só precisa saber preencher isso aqui. Então aí a gente trabalhou nisso. E colocou as métricas básicas, né? E aí agora o próximo passo é recolocar essas outras métricas de novo. É isso. Porque no caso da precipitação e temperatura mínima, não, tem alguma coisa já nesse esquema ou não? Eu tinha a precipitação, temperatura mínima não. Nesse esquema aqui não, mas tinha a precipitação. Que é para previsão de tempo mesmo, é o que importa, né? Então, a gente tinha a precipitação, a gente tinha
Tinha um trabalho que a gente tinha feito bem no início, que era usava a EOF, a gente avaliava a precipitação com EOF, com distribuição de frequência, umas coisas bem simples, assim. E depois a gente começou a usar MOD, né? O orientado a objeto. E aí tinha uma outra metodologia que a gente queria, não é uma outra metodologia, né, mas a gente tinha uma ideia de fazer avaliação de precipitação por regime de precipitação. Então a gente tem uma máscara que a gente tem um trabalho da Michelle Reboito, né? Que ela tem uma máscara, na verdade ela não tem a máscara, né? Ela tem um trabalho dela que mostra lá um regime de precipitação na América do Sul. Quais são os regimes de precipitação? Na verdade, ela reproduziu uma figura do Hopelesky, se eu não me engano, mostrando os regimes de precipitação nas diferentes regiões da América do Sul. Então, ela fez um paper sobre as características cenóticas da América do Sul e colocando os regimes de precipitação. Isso. Aí a gente criou essa máscara e começou a incorporar isso no Scantec, para ele usar essa máscara para fazer a avaliação da precipitação nessas regiões. Então, a gente entregava essa máscara para o Scantec e ele fazia a avaliação de precipitação nessas regiões que a gente determinava. Claro que daí não precisava ser só nessas regiões, né? Mas aí a gente entregava uma máscara para ele e ele avaliava a precipitação nas regiões daquela máscara que a gente entregasse para ele. Né? No caso, seria essa máscara. Então, tinha outras coisas que a gente estava fazendo, né? Mas daí a gente parou e foi fazer isso aqui. Pronto. Não sei se respondi, eu fico viajando, o Zé Roberto. Eu respondi, Zé? Acho que sim. Era o Rosante que tinha perguntado. Era o Rosante, eu já disse. Tanto faz. É que eu fiquei viajando. Se alguém tiver outra dúvida, pode perguntar. Acho que o Pablo está escrevendo aqui no chat, cara. Outros assuntos aí, não é relacionado com... Ô, João. Desculpa, pode perguntar. João, a temperatura máxima e mínima não tem como calcular também ali com aquelas funções da orientação a objetos ali? Aí a Ariane que pode responder, porque ela fez isso com a Gleison. Não entendi a pergunta. Então, se usar aquelas funções embutidas no código que a gente pode definir dentro da tabela dos modelos, a gente não consegue calcular a temperatura mínima, por exemplo? Com aquelas funções que o João mostrou? Entendi. Então, aquelas funções eu acho que dá, cara. Porque ele varia no tempo também, né? Porque alguns modelos, eu não sei, acho que o WRF também, mas, por exemplo, o Brahms, ele tem a máxima e a mínima já, como uma saída. Então, ele vai lá, pelo menos a rotina da máxima, ele pega a máxima até as 9 horas da noite do dia. Não, eu entendi. E aí ele salva só a máxima, e a mínima também, é da mesma forma. Porque pode ele vai salvando só a mínima do dia. Talvez uma dificuldade seja quando você considera a avaliação de um dia ou também de um período. Aí pode ser que esse cálculo que você vai fazer possivelmente dentro da tabela dos modelos não funcione da mesma forma, por conta da coordenada temporal. Mas não sei, é uma dúvida. Eu acho que depois a gente podia ver, porque mesmo que os modelos não tenham no pós-processamento essa variável, talvez seja uma possibilidade de a gente colocar ela por meio da própria temperatura, né, do ar. Mas eu acho que a maioria dos modelos já tem. Eu sei que o GFS tem, o Brahms tem, não sei se o WRF tem, deve ter. O ETA também não sei. Mas eu acho que é uma coisa comum, acho que já é comum já nos modelos. A única questão é aquilo que o Saulo comentou na nossa reunião, ele pediu para o Rosante ver se daria para salvar o horário que acontece a máxima e a mínima, porque pode ser que seja diferente de modelo para modelo. Pode ser que seja diferente do modelo em relação à observação. É verdade. Aí no caso do SAMET, né? Ô, João, eu tenho outra dúvida. Você mostrou
mostrou uma tabela com os horários e os valores, mas aquilo é tipo uma extração de dados do modelo, não é? Essa tabela aqui, né? Peraí. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Não. É uma tabela, acho que tinha os horários de saída. Eu queria saber. Peraí, entendi. Tá, peraí que eu já sei qual que é. Peraí. Acho que tinha as colunas, cada coluna era uma variável, se não me engano. Isso, aquilo lá é o resultado, é uma tabela de um dos resultados do Scantec, é aquilo que sai dele. Que é essa Resultado tabela. das métricas? Esse aqui é a forma que sai o resultado. Entendeu? Não, por exemplo, o resultado básico sai assim. Claro que aí, por exemplo, aqui tá pequenininho, o mode sai diferente, né? Mas esse aqui é o básico, né? O bias, RMS, com relação de anomalia, sai desse jeito. Calculado numa área, uma média da área? Por exemplo, sai uma média na área, sai desse jeito. Onde que está escrito aí que a métrica? Já mostro. Peraí. A área é aquela que ele mostrou, Rosante, no arquivo de configuração, tu tem como configurar a área. Então, aqui está escrito no nome do arquivo, o Zé. Tá escrito viés, tá. Isso, tá aqui, o viés. Aí tá assim, viés do experimento tal, né? E aí qual o período que ele corresponde. Então, por exemplo, ele é do período tal ao período tal. Entendeu? Aí ele tem aqui os horários de previsão. E aí cada coluna é a variável e o nível que ela corresponde. Entendeu? Ele calcula um viés médio no tempo e depois calcula a média no espaço, é isso? É a média no espaço e... isso mesmo. Mas no tempo primeiro? Primeiro no tempo, depois no espaço? Né? Tem que ser, né? Agora deixa eu ver, peraí, Rosante. Mas eu acho que tem que ser. Código. Na realidade, dá para dizer que é no tempo e no espaço, porque ele faz a média no espaço e tem a média no tempo também, a média temporal. Eu tenho que só ver qual que é. Agora eu não consigo recordar qual que é o primeiro. Eu acho que é a média no espaço e depois no tempo. Eu tenho que ver qual que é o primeiro que ele faz. Será que dá a mesma coisa? Esse negócio de média... Não vou te responder, eu não vou te responder porque eu não tenho certeza, tá? Agora eu não tenho certeza. Mas esse lance da média tem uns esquemas que a média da média não sei o que é igual. Então. Mas assim, o que dá mais problema é o RMS, tá? Esse eu sei que é o que dá mais problema. Se tu muda as médias de lugar, é o que dá mais problema. Ô, João, essa média, ela considera a curvatura da Terra ou é grade uniforme? Essa aqui é grade uniforme. Essa aqui é grade uniforme. É que eu já tive problemas, estava difícil de descobrir por que a minha média dava diferente de outra média, por exemplo, acho que do Rosante, que lembra do Rosante? Sim. Aí é pouca diferença, né? É pouca, mas não deveria ter, né? Que depende. Aí ele fazia com a curvatura e eu fazia sem. Mas tudo bem. Essa aqui é 100. Mas, bom, aí é só a gente entrar em consenso, né? Entrar em consenso e padronizar, né? Mas essa aqui é 100. Depende da região, do tamanho, isso mesmo, Carlos. Podemos ir em frente? Podemos ir em frente? Sim. Acho que fechou, né, João? Eu tô assim, porque agora, por exemplo, assim, do Scantec, basicamente é esse. Por rodar, ele gera essas tabelas. Aí o Carlos desenvolveu o Scanplot. E aí, baseado nessas tabelas, ele tem algumas métricas que ele calcula, baseado nessas tabelas, e gera alguns gráficos. Correto, Carlos? Posso fazer uma sugestão? Pra gente... Antes de eu fazer a sugestão, eu só queria saber se o Carlos tem alguma coisa, além do que o João falou, se o Carlos quer complementar alguma coisa, chamar atenção para alguma coisa. Não, acho que o João cobriu, acho que os pontos principais mesmo. Eu só coloquei ali no chat aquela questão também de, no nome do arquivo, você ter uma referência do T e do F, né, do table e field, né, quando você tem a distribuição espacial.
Isso mesmo. Né? Boa, Carlos. Então é isso que o Carlos está falando, né? É porque os dois arquivos, eles terminam com scan, né? Como tá aqui, termina com scan. Mas só que o arquivo que tem um T aqui é uma tabela e o que tem um F aqui é um campo, né? É porque aí, Rosante, ou todo mundo, né? É que aí essa tabela é a média, né? A média espacial e temporal. Mas aí se eu quiser ver a média temporal, mas o campo, aí eu tenho o campo, né? Que eu, por exemplo, quero ver o erro médio, o RMS, né? No Então, eu espaço. posso ver no espaço, daí ele tem o RMS no espaço, que gerou aquela média. Tá? É isso. Bem lembrado, Carlos. Eu consigo calcular a correlação de anomalia sem precisar usar aquela climatologia? Então, consegue. É que aí ele usa a média do campo. Sim. Tá? E aí usa média espacial. A média espacial. É porque, por exemplo, não vou usar a climatologia do BAN ali no. Eu não tenho a climatologia. Eu não tenho uma climatologia. Do ETA, por exemplo. Eu não tenho uma climatologia, então é só. Aí, como é que eu faço? Eu só desligo aquela linha lá ou deixo? Não, é só botar não e aí ele vai fazer a média, a anomalia ele vai calcular baseado na média do campo. Vai ser a anomalia baseada na média do campo. Tá. Então, eu queria sugerir para o Carlos para ele falar do Scamplot na semana que vem. Pode ser nesse mesmo dia e horário, pessoal? Não sei. Aí nesse tempo, aí todo mundo já vai ter conseguido fazer o test case e a gente pode usar os resultados de cada um junto com o Carlos. Aí não entendi o test case. Já tem compilado o código, tem os dados do Brahms, parece, mas você poderia rodar esse test case? Como que rodou? Não entendi aí. Só colocar então, essa era a próxima coisa que eu ia pedir para o João, para ele abrir o script lá do Run. Que eu não tenho test case aqui na minha máquina. Mas eu posso abrir o script. Eu posso rodar? Pode rodar aí? Dá para tentar na Itapemirim. Lá acho que dá para rodar também. Vocês conseguem rodar aí? Consegue ele? Eu consigo, se vocês quiserem. Posso tentar. Pode ser o Carlos, então. É porque eu não tenho nada. Eu ia pedir para ti. Eu ia pedir para tu dar uma revisada geral no script lá do que roda os test cases. Mas pode ser o Carlos também. Deixa eu ver aqui primeiro onde eu tenho uma instalação do Scamplot. Eu prefiro que vocês rodem lá na Itapemirim, porque... Tem que pegar o test case, não? Também tem no... Eu disponibilizei os dados, eu mandei por e-mail o endereço, disponibilizei os dados lá na minha conta do XC, e nas outras máquinas, tem dentro do próprio Region, tem o caminho onde estão os dados, por exemplo, no Tupã, não me lembro se está na Itapemirim, se tem acesso ao /dados. Tem. Tudo bem, eu vou dar uma olhada. Tá, mas para o XC tá naquele caminho lá, e até queria que vocês testassem, porque eu dei permissão de acesso, mas eu não sei se tá o endereço todo se tá com acesso. Tu colocou todos os dados lá, Ian? É só o ETA que se travou, eu não consegui completar, mas ele tem a maior parte dos dias. Tá. O AGCM e o Brahms estão lá. Eu vou ter que subir de novo o do ETA, que não deu... A minha conexão travou, eu não consegui... Aí é só para lembrar, né? Bom, esse aqui é o script de rodar, tá? O script de rodar o test case. Bem lembrado, ó. Foi o Lucas, na época, foi o Lucas que fez o script. Aí depois a última modificação foi do Carlos e do Sapos. Então esse script ele vai rodar para esses 3 modelos, Brahms, ETA e BAN. Aí tem aqui, né, como que roda. Aí, se for rodar lá no XC, né, o test case está em outro lugar. O test case está lá no caminho que eu mandei por e-mail. Aí só tem que lembrar aqui onde estão os caminhos, só de mudar os caminhos, porque isso aqui é nas máquinas de pesquisa. Só que a máquina de pesquisa tinha um problema lá para a gente rodar também, né, Carlos?
Tava muito desatualizado tudo lá. E aí a gente teve que fazer uma... Por causa do G-Fortran, né? Era muito, muito velho, cara. Era tipo assim, sei lá de quanto que era aquilo lá. E aí a gente teve que fazer uma ginástica lá para fazer tudo funcionar. Então, mas no XC dá para rodar. Aí só tem que trocar o caminho aqui. Aí basicamente ele vai trocando o caminho aqui, ele vai preencher aquele arquivo de configuração com as áreas, tudo que tem que rodar, né? Tem mais caminho aqui. Ele vai, né, o ban, tudo, ele vai rodar o que tem que rodar. Aí vai, cadê aqui, ó? Tá vendo? Ele vai preencher aqui aquele arquivo de configuração e vai rodar o Scantec. Né? Dá para fazer na mão, né? Que aqui é mais... Ele vai fazer só automático. E ele vai gerar os arquivos de saída lá no DataOut, lá que ele vai criar. Vai criar um arquivo log, mostrar o que o Scantec imprime na tela. Né? E aí depois, o que a gente... Seria interessante, né? Vocês verem se conseguiram rodar, se não tiver nenhum problema para rodar, né? Sempre pode dar alguma coisa. Qual é a impressão de vocês? Se foi fácil, se não foi. E aí o Carlos, depois ele mostrando o Scamplot, porque daí com o Scamplot tem algumas métricas que é calculado depois com o Scamplot, a própria plotagem mesmo. Tem umas plotagens simples, né, do Bayer, do RMS, mas aí é feito tipo tabela de scorecard, né, Carlos? Isso. É basicamente isso. Não, mas tem Tem lá diagrama de Taylor, mas isso, diagrama de Taylor. Isso está implementado, mas é necessário validar, né? Uhum. Então o principal são os gráficos de linha, com o test stage student também para fazer esqueci também o nome. Significância estatística. Muito obrigado. E tem o scorecard também, baseado nas 3 métricas que tem disponível, porque basicamente o cálculo de um score, e aí a forma de montar o gráfico, né, que na verdade é tipo um cartão com cores, assim, e você coloca no eixo Y todas as variáveis, no eixo X todos os tempos avaliados, e daí você tem as cores para todas as variáveis e todos os tempos, e você tem uma ideia assim, instantânea de como toda a avaliação se comportou. É isso que dá para fazer lá. Pessoal, eu preciso sair. Para mim tá bom esse horário, Mariane. Mesmo horário, mesmo quinta-feira, mas eu preciso da reunião com você. Marca, por favor, um doodle aí, depois você me manda, a gente ajeita. Certo. Okay? Obrigada. Valeu, gente. Tchau. Falou. Aí, João. Tchau. Qualquer dúvida é só escrever aí, viu? Tá bom, valeu. Acabou tudo? Ou só o Zé? Você quer ir embora já, Rosante? Não sei, ué. Não, o João só vai terminar aí o script do test case. Não, mas era o script já mostrei já, só o Carlos acho que vai rodar só, né? Só para mostrar. Sim. Ô Rosante, aí você também tinha falado de precipitação, né? Tem uma outra métrica aqui também. Essa não chegou a entrar no Scantec, né? Ela foi escrita, a gente usou fora do Scantec, não usou lá. Mas é a tabela de contingência, né? Ela tem o programa dentro do... Não nessa versão, ela tem o programa no código do Scantec, mas ela nunca foi usada no Scantec, ela sempre foi usada fora. Mas é a tabela de contingência. E aí tem o diagrama... Nossa, cara, esqueci o nome do diagrama. Bootstrap? Não, tem o... Robert. Não, é um diagrama... Não é esse nome, não. Diagrama de performance? Isso, diagrama de performance. É o mesmo. É o mesmo? Não é o mesmo do Taylor, não, é diferente. Não, Roberto. Robert, aí. Então é o mesmo. É que eu conheço com esse outro nome. Então tá bom. Mas esse aí tem o programa, tudo. Inclusive estava junto com o código do Scantec, mas ele nunca rodou junto com o Scantec. O chato da precipitação é para você fazer, por exemplo, o acumulado dela. Cada modelo faz de um jeito, cada modelo... Nossa, Então, esse é o, vamos dizer assim, é o que eu digo assim, quando a gente fazia as coisas mais dentro do nosso grupo, mais caseiro, sabe? Porque daí a gente tinha as nossas soluções para fazer. Sabe? Você pega o Brahms, eu acho que ele vai acumulando ao longo do tempo. A Weta já não faz isso. O
WRF faz. O BAN divide por 4, é uma taxa, né? Então, Aí a ideia é que esse tipo de coisa, esse tipo de coisa tu só coloca lá naquela tabela lá, sabe? Tem uma função lá que tu diga, ó, esse modelo faz assim. E aí tu só diz, ó, é essa variável e a precipitação é descrita dessa forma. Aí o usuário não precisa mas saber. Ele já faz isso? Hã? Ele já faz isso, então? A ideia isso é o que tá sendo implementado, entendeu? Ah, tá. Não. Não faz ainda, Rosante, mas É, a implementação tem nesse caminho. É chato esse negócio. João, Ah, depois você vê lá, o meu usuário é Bárbara.yamada para entrar lá no SVN? já vejo, Bárbara. Peraí. Carlos, Oi. conseguiu Sim. acessar lá? Sim, eu posso mostrar. Ô, Bárbara, o teu não dá pra Deixa ver. o Carlos compartilhar aí, João, a tela dele, por favor. Peraí que eu já deixo. Caiu, saiu os negócios aqui. Onde que tá ali? Acho que vocês já devem estar vendo minha tela. Já. Aqui, né? Então, acabei de rodar aqui só para testar. Vou apagar o resultado aqui. Daí a gente mostra para vocês como sai aqui. Se puder aumentar só um pouquinho a tela. Sim, já faço isso. Um pouquinho tanto. Então aqui eu vou colocar... Tá bom assim? Tá legal. Tá, vou deixar menos telas aqui. Então, vamos começar dessa forma aqui, né? Então, eu tenho aqui, por acaso, na Itapemirim, né? Eu tenho uma instalação do Symantec 2.0 Beta 2, né? Então, foi compilado, né? Já tem um tempo, foi compilado, mas está funcionando. Então, quando você executa esse script run Symantec, ele vai dar algumas opções para vocês. Então, tem os test case padrão aqui. Então, 1 é do Brahms, o 2 é do ETA, o 3 é do BAN. E o 4 aqui você tem que entrar dentro do script, colocar as suas definições, por exemplo, onde estão os arquivos, qual que é o período, etc. Mais ou menos respeitando aquelas diretivas que o João tinha mostrado no namelist do Symantec. Eu vou usar o 3, que é o do BAN, e eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui dentro, né? Então, vou voltar aqui. Então aqui é o script, é basicamente ele tem esse menu de ajuda e tal, então não tem nada muito relevante nesse cabeçalho aqui. Vou procurar por public, que daí vocês vão ver uma coisa. Então aqui, por exemplo, sobre os experimentos, né? Então você tem aqui, por exemplo, o test case do Brahms, né? Então tem as definições das datas em que a gente tem disponível os dados para fazer esse teste, quais são as regiões, o número de experimentos, aí aquele nome, né, da tabela .módulo, que tem lá, vem junto com o Symantec, né, e o caminho onde se encontram esses dados. Esse caminho aqui é o caminho que está lá, se não me engano, na Tupã, mas a gente tem esses dados aqui também disponíveis na Itapemirim, né. Esses dados são da Tupã. E ali onde tem quantidade de experimentos, tá definido 1, né? Mas eu posso colocar quando você quiser, né? Eu já rodei com 2, se eu não me engano. Se você tiver mais experimentos, você pode. Então eu vou pular para a parte aqui, vem o ETA, né? Eu vou pular para a parte do BAN, que está mais aqui embaixo. Então aqui na linha 187, né? Então aqui tem um nome que é esse teste BAN. Esse nome é o nome que vai preceder o caminho onde estão as tabelas, né? Onde vão ser armazenadas as tabelas com os resultados do Symantec. Então aqui são os dados de 2014, agosto de 2014, do dia 5 ao dia 6, com intervalo a cada 12 horas, né? Com previsões a cada 24 horas, 72 horas de previsão. Então aqui, se não me engano, é América do Sul, na resolução de 0,4 graus, né?
É um experimento, então, o mais simples e rápido possível. E aqui tem o nome da tabela com as variáveis que o Scantec vai ler, né? Então, essa aqui é a tabela de definições da grade do BAN T299 com 18 níveis, tá? Então, aqui eu só fiz um ajuste rápido para que na Itapemirim esses dados aqui do teste eles pudessem ser encontrados. Então, aqui é o PESC1, só foi adicionado aqui para a gente poder ler esses arquivos, né? Onde se encontram as análises e as previsões. Aqui eu não vou usar climatologia, vai ser até um pouco mais rápido. Aqui também não vai fazer diferença porque eu não estou usando, mas eu só deixei ajustado. Então, vou salvar esse arquivo. De novo, esse arquivo aqui eu só fiz o ajuste do test case do BAN para os dados que se encontram na Itapemirim. Se você quiser usar esse script para rodar os seus próprios experimentos, você pode, mas só lembra de usar a opção 4, né? E aí a opção 4 deve estar mais aqui embaixo, que seria logo aqui em seguida, e você vai ajustar essas variáveis aqui, das datas, etc. A gente já acabou de ver isso. Então vou salvar o arquivo, fechar. Aqui vocês vou dividir a tela em 2 para a gente ver onde vão sair esses dados aí. Então vou logar lá na Itapemirim, vou entrar aqui também nesse diretório, né? Então a gente tem, vou rodar aqui, então Run Scantec, opção 3, né? Então aí vai demorar uns 2 ou 3 minutos até completar, né? E aqui, o script, para quem está começando a usar, ele é interessante porque é um pouco mais informativo. Então ele revê as opções que você ajustou, né, do seu caso, e ele vai falar para você onde os resultados vão ser escritos, né? Então acho que está mais aqui embaixo. Ó. Então vamos entrar nesse diretório. Então aqui é a raiz da instalação do Scantec, aí tem esse log file, né, que ele é um log da execução do Scantec que ele vai escrever. Então, à medida que o programa ele começa a ser executado, o programa ele vai também informando o que ele está fazendo, quais são os arquivos que ele está lendo e qual é o passo da avaliação que ele se encontra. Então, você pode dar um tail nesse arquivo, né? Ele imprime o próprio namedit que foi utilizado. Quais são os arquivos que estão sendo usados na avaliação e o nome do arquivo de saída. Então, vamos entrar no local onde vão ser escritos as tabelas, né? Então tem aqui o teste BAN. Então aqui, na verdade, acho que já até terminou. Então aqui a gente tem aqui os arquivos, né? Como o João tinha falado, f.scan, que são os arquivos com a distribuição espacial, e tem o table.scan, que são os arquivos com as tabelas, com a série das estatísticas, né? Então, por exemplo, esse arquivo aqui acabou de ser escrito. Então aqui está um pouco, são várias as colunas, pronto. Então aqui, né, então a avaliação foi feita para análise, então análise contra a própria análise, por isso aqui a correlação de anomalia deu sempre 1 para todas as variáveis, né. Aí a previsão de 24 horas, 48, 72 horas, conforme a gente ajustou na execução do Scantec, né. Então depois você pode usar o Gnuplot se você quiser plotar as colunas individualmente, ou se você quiser fazer outros gráficos um pouco mais elaborados, você pode passar para o Scanplot para ler uma série de tabelas, não uma só, mas muitas tabelas se você fizer uma série de avaliações e plotar e fazer as figuras, né? Então é basicamente isso, foi até bem rápido, na verdade. Então aqui aí o script termina, né, no painel aqui de cima, dá o fim do processo. Então estão aqui as avaliações do test case do BAN do Scantec. Obrigada, Carlos. De nada. Vocês têm alguma pergunta? Não, é simplesinho essa parte também. Ela é bem objetiva, né? Uhum. O que pode ser um pouco mais complicado, por exemplo, eu usei o Scantec para fazer a avaliação do Ensemble. Então, eu tinha 3 meses de dados do BAN, né? O membro controle, a média e o BAN T666 de alta resolução, e eu queria fazer a avaliação para todos esses experimentos, né? E para várias regiões. Então, eu fiz hemisfério norte, trópicos, hemisfério sul, fiz para todo o globo, fiz para a América do Sul. E tudo isso leva bastante tempo, porque você vai ter que ler todos os dados de todas as previsões, no caso do BAN, até 11 dias, no caso
Ansible até 15 dias, a cada 6 horas ou a cada 24 horas, se você quiser, depende do seu objetivo. E tudo isso demora. Então você pode fazer a submissão do Scantek paralela, quer dizer, para cada experimento você pode ter uma instância do Scantek sendo executada, e aí você pode, dentro de cada execução, fazer um array de submissões em que cada elemento desse array faz avaliação sobre uma região diferente. Então aí você consegue acelerar bastante o tempo de processamento do Scantek para vários experimentos, né? Então imagine que numa situação operacional em que a gente vai fazer a avaliação do ETA, do BRAMS, qualquer outro modelo que se fizer necessário, poderia ser feito, por exemplo, dessa forma, né? Então você não precisa fazer um modelo, depois vai lá, faz outro, você pode fazer um array de submissões e cada elemento do array pode ser um experimento diferente sendo avaliado, né? Uhum. Isso funciona. Beleza. Obrigada, Carlos. Obrigada, João. Obrigada, pessoal. Aí, na semana que vem, então, a gente se reúne nesse mesmo horário para comparar os resultados dos test cases. Aí vocês podem fazer os 3 test cases para a gente poder fazer juntos com o Carlos os gráficos no Scamplot. Combinado? Eu só queria... Eu tô achando esquisito aqui que eu não tô vendo o esqueci senha aqui, não. Já perdi senha. Ah, mas não tem nem perdi, nem esqueci. Quer ver, ó? Deixa eu... Mas você tinha testado ali, pô. Bárbara, quer entrar numa outra chamada para a gente ver isso? Pode ser. Pode? Tá. Bárbara, mas você está no endereço que é o endereço do repositório, não do site. Tem que ser do projeto. Deixa Espera aqui, aí que eu eu já vou te mandar. mando aqui, ó, também. Vai mandar? Pode mandar. Mas não é aquele endereço que está lá no site? No e-mail? Pablo, obrigada, viu? O endereço que a Ariane tinha mandado, Ele não estava gravando? era o endereço do repositório. Clica nesse endereço, Bárbara, que coloquei no chat agora. Sim, aí tudo bem. Porque, mas esse não é o endereço que está lá, né, no e-mail. Porque aqui é lá do e-mail colocar no terminal. Para você baixar o código. Esse endereço novo é para você logar lá no Redmine. Tá. Uhum. Certo, beleza. Ok. Valeu, Carlos. Obrigadão. De nada. Então tá. Todo mundo